ter candidata, porque claramente para nós a companheira Luiziane é o melhor nome para poder enfrentar o governo de Roberto Cláudio, porque Roberto Cláudio, na verdade, se reconhece, é só você perceber a maneira como esse governo é poupado na imprensa, como ele é, de certa maneira, tratado pelo Ministério Público, pela Justiça, bem diferente, por exemplo, de quando nós governamos. Nesse sentido, eu já começo a dizer que fico muito orgulhoso de voltar em ter momentos como esse com a minha base, com vocês, para dizer que eu fico com a certeza desse dever cumprido. Esse semestre na Câmara, esse ano, 2015, nós travamos desde o começo do ano a luta de enfrentamento com as medidas desse governo. Esse governo é poupado muito, mas na Câmara ele se incomoda com a nossa presença, porque a gente não deixa todo dia de colocar, não é a nossa versão apenas, é a verdade das coisas. Quem não lembra da luta que nós travamos aqui na cidade, combatendo a crise dos semáforos, que ali, na verdade, revela o que é os bastidores do governo Roberto Cláudio. É um governo de fazer negócio. Quando você vê a cidade sofrendo com aquela pane dos sinais, nada mais foi do que o irmão do prefeito Pisco operando para tirar uma empresa e botar outra. Outra que é mais próxima aos interesses deles. Foi assim em outras muitas licitações que nosso mandato acompanhou. A companheira Lia é a nossa leitora oficial do diário da cidade, do diário oficial, porque é nosso dever acompanhar as ações do Executivo. Numa Câmara que tem 43, o prefeito tem uma maioria muito grande, e já aqui eu quero prestar conta à minha base, dizendo que cumpro esse dever, que não é favor, é meu dever fiscalizar os atos de um prefeito que maltrata a cidade. Para a gente lembrar aqui, além da gente fazer esse acompanhamento das ações administrativas no diário oficial, a vida real da cidade, a gente todo dia se depara com esses problemas da saúde. A gente organizou à época um dossiê que a gente pode deixar claro que é uma propaganda mentirosa, dessa maneira, como o governo nem treme quando vai para a imprensa dizer que os postos estão uma maravilha, que tem... É só lembrar, né, que na campanha eles diziam que ia entregar o remédio em casa. E a gente viu como é que é, e mesmo assim eles ainda vão para a imprensa dizer que está tudo bem. Quando eles resolveram fechar o Senja, quem denunciou na Câmara, apenas o meu mandato teve, né, a coragem de pautar, de incomodar, e isso, de certa maneira, nos deixa bastante contente. Por quê? Porque a cidade não pode pretender de ter oposição, principalmente num desgoverno como o do Roberto Cláudio. Foi assim no Nossa Senhora da Conceição, lá no Conjunto Ceará, que se não tivesse tido a mobilização da comunidade e o nosso apoio, tinha passado desapercebido, porque na Câmara era uma dificuldade para levar os vereadores para se envolver numa luta que é dever da Câmara. Os vereadores, o pastor, o Renato, percebia que a gente estava marcando reunião e eles não queriam ir, porque não tem coragem de enfrentar. E a gente arrancou deles e impôs o recuo que eles queriam mesmo, era fechar o hospital, como fechou o Senja, né? E como não teve comunidade, porque o Senja é um equipamento meio solto, não tem uma comunidade localizada, organizada. Fico lembrando e aproveito para dizer que nós denunciamos o ano inteiro a maneira absurda da farra que o Roberto Cláudio faz com o dinheiro do Fortalezense. No governo passado, se gastava de gratificação, TDR no caso, algo em torno de 800 mil. Esse governo gasta com TDR, que é um dos componentes de gratificação do servidor, algo em torno hoje de 30 milhões, é isso mesmo. Se você somar entre carro comissionado e esse CTR, eles saíram para um aumento de 50 milhões a mais
do que o que nós gastávamos em 2012. É uma farra com o dinheiro do Fortalezense. É, na verdade, acomodar os seus afiliados, seus amigos, num governo que, na verdade, se retorna para o povo em muito pouca coisa. Quero aqui aproveitar para, prestando conta, dizer que a gente denunciou cotidianamente esse gasto exagerado deles com a publicidade. E aí a gente percebe porque eles são tão poupados, que eles gastam muito com publicidade, que é uma maneira, né, de você, inclusive, amenizar as críticas que a maneira como a imprensa trata. O governo é tão ruim do Roberto Cláudio que não tem como não revelar, porque salta os olhos o abandono da cidade, com o lixo na rua, com o desmonte dos CAPs, com a ausência das políticas públicas da área de direitos humanos. Mas a imprensa, quando trata, se preocupando como é que não piora a imagem do prefeito. A gente aproveita para dizer, então, que essa tarefa de oposição nos é muito necessário agora. Porque 2016, ele vai mentir muito através das publicidades. E é nós que temos que desmentir. Por quê? Porque o alcance deles nos meios de comunicação, óbvio que vai acontecer. Dependerá da nossa ação também neutralizar isso. Senão eles tratam o povo daquela maneira. O povo, a cidade fica abandonada, lixo na rua. Ele é tão absurdo que mesmo no Andelezinho está tendo dificuldade para recolher o lixo. A chuva chegou e está aí o lixo boiando, porque irresponsavelmente ele lembra o seguinte: não importa, o povo a gente engana no último ano com propaganda, e é isso que nós não podemos deixar acontecer.